Oi, pessoal, estamos aqui indo para a última aula desse curso, é a aula de Eletrodinâmica 2, e nela a gente vai fazer algumas finalizações. A primeira delas é mostrar que as equações de Maxwell satisfazem as ondas eletromagnéticas, satisfazem a equação de onda eletromagnética. Depois a gente vai derivar as duas leis mais fundamentais da ótica, eu deixei os fenômenos óticos de lado, e vou derivar só as mais simples e mais imediatas, tá? Só para vocês visualizarem. E as equações de Maxwell, elas contêm também o conteúdo da ótica, tá bom? Então tá, gente, olha, as equações de Maxwell no vácuo, eu não vou repeti-las aqui, tá? A gente já fez essa dedução na aula 2, tá bom? A gente aprovou na aula 2, isso. Você pode pegar as equações de Maxwell, a gente não vai demonstrar de novo, você pode voltar lá na aula 2 e ver uma das deduções, está marcado lá com os capítulos. Nas outras aulas eu ainda vou também refazer essa questão dos capítulos, que facilita a visualização. Tá? E você consegue chegar aqui às equações de onda eletromagnética. O que a gente vai fazer hoje? O que a gente não fez na aula 2, que é mostrar que essas ondas elas aceitam uma solução deslocada para o campo elétrico e para o campo magnético, e dentro dessas soluções deslocadas estão as funções harmônicas deslocadas. Tá? E quando eu estou falando de deslocamento, é aquele mesmo do cálculo 1, quando você desloca a função para um lado, aí o gráfico dela desloca para o outro, então você soma alguma coisa, o gráfico desloca para a esquerda, você diminui, o gráfico desloca para a direita. Né? Então, como esse deslocamento é contínuo ao longo do tempo, esse gráfico dessa função está sempre deslocando, né? E é um deslocamento que pode ser qualquer função. Né? Agora, funções convenientes para descrever esse deslocamento são as funções harmônicas, tá certo? Tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético. Lembrando, são as equações de Maxwell no vácuo sem cargas, tá? Fora das regiões onde existam cargas e correntes. Tá? Bom, as soluções para E e B são soluções deslocadas, mas podem ser escritas como em termos de funções periódicas, como caso particular. O que é uma solução deslocada? Tá? Aqui é uma solução tridimensional. É o produto de K, que é a direção de propagação da onda, por R, que é um ponto do espaço, um vetor que localiza um ponto do espaço, tá? O produto escalar disso, menos ômega-t. Ômega é a frequência angular da onda, e T é o tempo em questão que esteja sendo medido. Então, a gente pode escrever isso aqui como E0, um vetor campo elétrico constante, vezes o seno de alguma coisa, ou seja, esse campo elétrico ele oscila ao longo do tempo para uma mesma posição, e mantido o mesmo tempo você vai vendo que para diferentes posições ele assume diferentes valores oscilantes, e a mesma coisa para o campo magnético. Tem uma complicaçãozinha aí que envolve o conceito de polarização, que envolve formas diferentes de você escrever o campo elétrico e o campo magnético, e por isso essas ondas ainda vão ser solução, e, portanto, elas ainda valem. A gente não vai abordar esses conceitos. Tá? Esses conceitos já entram no terreno da ótica mais aprofundada, tá? Mas é bom que você saiba que esse conceito ele existe, que é o conceito de polarização. A relação entre o campo elétrico, o campo magnético e a direção de propagação é interessante no vácuo. No vácuo, campo elétrico e o campo magnético e a direção de propagação são mutuamente perpendiculares. Então, o produto vetorial de K com E0 dá o B0. Quem é o E0? É o módulo do campo elétrico. Tá? Desculpa, não é o módulo do campo elétrico. É um vetor, tá, que aponta aí a direção do campo elétrico mais o seu módulo. Tá? O produto vetorial dele com o vetor de direção de propagação, que é o vetor de número de onda, tá? Que aponta também ao mesmo tempo o comprimento de onda. O módulo do vetor de número de onda ele é 2π dividido por lambda, que é o comprimento de onda da onda. Tá? Ele vai dar o B0, ou seja, o produto vetorial entre K e E0 dá um vetor que é perpendicular aos dois. Então, B0, que é o vetor campo magnético, tá? Ele é perpendicular tanto à direção de propagação quanto ao campo elétrico. E a gente pode encontrar uma outra expressão, tá, que eu vou provar isso para vocês mais tarde, usando as equações de Maxwell, que nos mostra que K vezes B0, que é o vetor de número de onda, pelo vetor de campo magnético, dá o campo elétrico. Isso é suficiente para mostrar que se o campo magnético é perpendicular ao campo elétrico e o número de onda é perpendicular ao campo magnético, ele também, e é perpendicular ao campo elétrico, esses três vetores, eles formam um sistema destrógeno. Ou seja, o campo elétrico está numa direção, o campo magnético está numa direção perpendicular ao campo elétrico, e o vetor de propagação da onda, o vetor de número de onda,
tá bom? Ele é perpendicular a esses dois. Tem uma imagem, antes de eu mostrar aqui a relação, né? Ou seja, as amplitudes do campo elétrico e do campo magnético se relacionam por E0 igual a CB0. Para você ter noção, naturalmente, isso aqui é uma equação dimensionalmente consistente, essas coisas não têm a mesma dimensão, campo elétrico e campo magnético, mas, né, se você fosse comparar, né, a divisão, a razão entre os módulos do campo elétrico e do campo magnético, por mais que não desse alguma coisa adimensional, ele é da ordem de 3 vezes 10 na oitava, ou seja, os valores de campo elétrico, tá, eles tendem a ser muito maiores do que os valores de módulo de campo magnético quando a gente fala numericamente. Agora, claro, né, o campo magnético tem uma unidade e o campo elétrico tem outra, tá certo? Olha aqui, gente. Então, vamos supor que uma onda esteja se propagando aqui ao longo da direção Z, tá? Nesse caso, o campo elétrico vai vibrar na direção X e o campo magnético na direção Y. Por isso que se forma esse desenho bonito aqui, ó. Então, aqui ó, tem um campo elétrico aqui oscilante, tá? Para o mesmo instante de tempo. Veja, essa propagação ela vai para a direita se for uma onda progressiva, com um sinal negativo de ômega-t, e vai para a esquerda se for um sinal positivo de ômega-t. Aqui, né, o campo magnético na direção Y, a mesma coisa, e a direção de propagação, tá? Aqui não é o eixo X, não, aqui é o eixo Z, tá? É porque eu vi o eixo, mas não prestei atenção que eles estavam diferentes. Aqui é o eixo Z, tá? O campo eletromagnético está oscilando na direção X, o magnético na direção Y, e a direção de propagação é a direção Z. Né? Ele inverteu aqui os eixos. Aqui seria X, Y, Z, num sistema convencional. Eu não visualizei isso quando eu vi a figura. Tá? Fiquei pensando com a figura na minha cabeça, aí eu marquei eixo X, mas está incorreto ela se propagar no eixo Z. Ele rotacionou o eixo. Outra coisa também interessante, tá? Aí vocês estão vendo, pô, já, professor? Já. É que eu vou passar mais tempo nas deduções, que tem umas equações complicadas aqui para mostrar. A primeira delas é a solução da equação de onda não homogênea, que era da aula passada, eu deixei para essa aula. A segunda é a equação de onda homogênea, que eu também vou derivar. E a terceira envolve aqui essas relações aí do campo elétrico e direção de propagação, tá? Vamos lá. Então, ó, aplicação das condições de contorno, elas resultam nas leis da ótica geométrica. Então, seja uma onda plana propagando-se no meio de permissividade elétrica ε1 e permeabilidade magnética μ1, incidindo sobre a superfície de separação plana de um meio com a permissividade ε2 e permeabilidade μ2, considere também θ1 e θ2 e θ1' os ângulos de incidência, refração e reflexão, respectivamente, tal como mostrado na figura 2. Então, vamos ver. Essa onda aqui, com o vetor de onda K1, ela incide na superfície de separação desses dois meios, o meio 1 e o meio 2, cujas permissividades e permeabilidades são descritas por ε1 e μ1, no caso do meio 1, e ε2 e μ2, no caso do meio 2. Ambos os meios são lineares, isotrópicos e homogêneos. O que acontece com o ângulo de espalhamento, né, dessa onda refletida? Ou seja, essa onda ela incide parte da energia dela. Nós não vamos também falar sobre os coeficientes de Fresnel, tá? Os coeficientes de Fresnel, ou de Fresnel, como o pessoal costuma falar, é Fresnel porque ele era francês, né? Então, a pronúncia do nome dele é assim. Eles são coeficientes que mostram para a gente qual a parcela da onda foi refletida e qual a parcela da onda foi transmitida ou refratada, certo? Eles são muito importantes aí na dinâmica desse processo. Mas aí seria mais uma dedução e mais conteúdo e mais coisa, além do que a gente já precisa estudar para mostrar essas coisas mais básicas. Não estou dizendo que não é importante, estou dizendo que é mais específico, mais avançado, tá? Então eu resolvi deixar um pouco de lado para a gente focar nessas deduções que eu creio que são mais importantes, tá? Que trazem princípios mais gerais. Então a gente vai ver aqui, ó, pela aplicação das condições de contorno, que o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão, tá? E que o ângulo de incidência se relaciona com o ângulo de refração por meio dos índices de refração, tá? Naturalmente, a lei da reflexão derivada da aplicação das condições de contorno sobre o campo elétrico é dada por θ1 igual a θ1'. E a lei da refração
derivada da aplicação das condições de Coulomb sobre o campo elétrico é dada por N1 seno θ1 e N2 seno θ2. Gente, por que eu estou fazendo isso? Porque lá no curso de ondas e ótica, que é o curso de Física 4, no caso aí da LINF, eu não sei a quantas os professores utilizam a dinâmica do campo elétrico, já entram na ótica, tá? E tratam essas coisas separadas. Usualmente, os livros didáticos tratam de maneira separada. Eu quero mostrar para vocês que as equações de Maxwell também prevêem as leis da ótica, tá certo, gente? Tudo que é ótica é também derivado das equações de Maxwell, tá certo? Porque elas resultam em equações de onda. E foi uma escolha muito interessante esse currículo da LINF, né, que a Física 4 ficasse com ondas e ótica, porque ondas estudam as mesmas equações, basicamente, e os mesmos fenômenos ondulatórios, tá certo? Então, é legal estudar som e luz no mesmo lugar para que essas coisas já sejam aproveitadas e elaboradas em casos diferentes, tá certo? Aí a física 2 ficou fluidos e termo, né? Fluidos e termodinâmica. Até porque termodinâmica, em geral, é a coitada que é negligenciada nos cursos. Se você for ver no curso no Halliday 2 ou no Tapler 2, termodinâmica é sempre o último conteúdo. E o último conteúdo, ele sempre costuma ser negligenciado. Não, por quê? Porque às vezes o professor não consegue chegar, às vezes não tem aula suficiente, às vezes tem intercorrência, né, ao longo do caminho, e por assim vai, tá? Bom, era isso. Vamos passar para as deduções agora, né? 5 minutos de aula e deduções, né? Agora sim a gente vai, né, pegar um pouquinho pesado no trabalho. Bom, primeiro caso, né? Primeira dedução. Equação de onda não homogênea. Nós vimos para o potencial vetor e para o potencial escalar que eles satisfaziam no gauge de Lorentz as seguintes equações, tá? Então, os potenciais escalar e vetor satisfazem no gauge de Lorentz as seguintes equações. Aqui, ó. Nábula 2φ menos 1 dividido por c quadrado tá? Igual a ρ dividido por epsilon zero, tá? E o potencial vetor, agora a diferença, é a mesma equação, tá, gente? Olha que coisa linda, né? Só que aqui vai ficar mi zero, tá? Beleza? Vamos salvar aqui. Tá? Deixa eu só até ver aqui. Você não tá, acho que está faltando um sinal de menos, né? Tá faltando um sinal de menos. Tá faltando um sinal de menos. Tá certo, gente? Isso aqui, se você for ver, é igual à equação de Poisson sem esse termo, tá? Sem esse termo, que é o termo temporal. Esse termo dificulta as coisas. Mas vamos lá, né? Essa aqui, gente, é uma das deduções mais complexas, tá, dos cursos de física, porque ela envolve várias técnicas, e eu vou enumerá-las para vocês. Primeiro é a função de Green, que é uma das técnicas mais poderosas de resolução de equações diferencial. Depois a transformada de Fourier. Depois nós vamos ter aí o trabalho com funções de variáveis complexas. E por último, nós vamos ter a delta de Dirac e, né, não menos importante, nós vamos ter o uso do teorema de Cauchy, tá? Ou o teorema do resíduo. Tá? Vamos lá. Então,
Em primeiro lugar, vamos resolver a equação. Para não ficar aqui dependente de nada, eu vou mudar, eu vou colocar assim, ó. Vamos resolver essa aqui, depois a gente generaliza para outra, né? Então, seguinte, ó. Para isso, vamos usar a função de Green. Tá? Eu nunca trabalhei com vocês a função de Green. Quem é a função de Green? A função de Green é toda aquela função que, quando a gente substitui ela, tá? Ela devolve para a gente uma delta de Dirac. Só que como a gente tem 4 dimensões aqui, a gente vai escrever todas, né? Tá? E, né, a solução para a função de Green, ela é a menos integral, nesse caso aqui, ó, de ρ, a integral, né? Menos vem da equação, tá? ε0, tá? Vezes a função de Green, R'T', tá? E aqui também é assim, né? Depende. Isso aqui vai dar para a gente, ó, a dependência de R e de T, tá? Beleza? Então, a gente precisa resolver essa equação diferencial, tá? Resolvendo essa equação diferencial, nós encontramos... Tá gravando, né? Tá gravando. Nós encontramos a solução para o problema. Beleza? Então, vamos lá. Então, para resolvê-la, usaremos a transformada de Fourier. Quem é a transformada de Fourier? Então, tem uma função aqui, ó, f de k e ômega, tá? Desculpa, aqui é de rt. Eu vou transformar isso numa função k e ômega, e depois, né, por meio da transformada inversa de Fourier, eu vou trazer de volta essas funções para cá, tá? É isso basicamente que eu vou fazer. Quem é a transformada, né, direta? A transformada direta é uma função, é uma integral, tá? Que é a integral de menos infinito até mais infinito de f de r e t e na menos elevado a menos i k escala r mais ômega t, tá? Isso aqui vai ser integrado no espaço e no tempo, tá? E a transformada inversa? A transformada inversa nos devolve isso aqui, mas ela é aplicada já na função transformada, tá? Então, isso aqui devolve o nosso espaço.
Só que aqui tem um fator de correção. Se você quisesse, a gente distribui esse fator com 1 sobre raiz de 2π aqui elevado à quarta e devolve esse fator na volta. Mas eu vou colocar esse fator todo aqui na volta. Tá? 2π, tudo isso elevado à quarta. E aí a gente troca o sinal lá de dentro, porque esse sinal que vai garantir, né, que a gente tenha, tá, a nossa função. Essa aqui é K, aqui é ômega, aqui troca o sinal, e aqui é dk de ômega. Tá? Então a gente aplica, transforma essa função e depois a gente transforma ela de volta com essa transformada inversa. Deixa eu só pegar meu carregador aqui, porque, enfim, né? Vocês sabem, essa porra aqui descarrega demais. É isso. Tá bom? Então, aplicando sobre a função de Green, na equação diferencial, né, na equação de onda, vocês sabem que a gente substitui pela delta de Dirac, né? A gente substitui pela delta de Dirac, por quê? Porque a gente reduz a função a um ponto e soma sobre todas as contribuições, como se toda essa densidade de carga ela fosse, né, escrita como uma soma de contribuições pontuais. Então, por isso que a gente usa a delta de Dirac. A gente transforma a nossa fonte grandona num problema pontual e depois soma essas soluções por meio dessa integral. É isso que é o significado. Tá? Então, eu só vou pegar aqui, ó, e meter a minha função, que é esse lado aqui, e vou, né, pegar aqui de novo e vou trocar a minha função agora, que é a delta de Dirac. Eles pensavam que eu nunca mais ia ver a delta de Dirac, né? Show errado, otário. Aqui. Então, vamos lá, né? Ó, vamos resolvendo do lado direito, usando a propriedade da filtragem da delta. Nós vamos ter, ó, isso aqui é igual. Ó, eu vou aplicar em R e todo R vai virar R'. Então, vai sobrar isso aqui, ó, com todo R igual a R', tá? E também para o T, ó, para todo T igual a T', como está integrando em T, ele vai virar aqui, ó, T', tá bom? Então, isso aqui foi fácil. Vamos resolver esse outro aqui. Aqui, ó. Vamos desenvolver essa integral aqui. Do lado direito, né? Desculpa, o lado direito precisa ser desenvolvido. Então, o lado direito é integral de menos infinita a mais infinita. Eu estou carregando uma integral de infinita a infinito. Isso aqui dá zero, né, gente? Aqui, ó. Menos infinito. Infinito. Eu tinha botado menos, mas enfim, né? Vamos lá. O que que acontece aqui? Isso aqui eu vou reescrever da seguinte maneira, ó. Isso aqui vai ficar derivada segunda de g com respeito a x, mais derivada segunda com respeito a y, mais derivada segunda com respeito a z, menos 1 sobre c quadrado derivada de t. E esse e elevado a menos k escala r, eu vou escrever kxx
kx vezes x, mais ky vezes y, mais kz vezes z. Aqui mais ômega t, tá? Então, ó, fica e elevado a menos kxx, menos kyy, menos kzz, menos i ômega t, integrado em r e t. Então, aqui eu vou ficar, ó, dx, dy, dz, dt. Tá certo, gente? Então, ó, vou pegar cada uma dessas integrais aqui, né, nesse termo da derivada parcial. Eles vão dar o mesmo resultado, tá? Então, ó, primeiro termo. Essa integral aqui aparece só uma, mas são 4 integrais aqui, ó. Então vai ficar, ó, isso aqui vezes isso aqui dx, dy, dz, dt, mais o termo y com isso, ó. Mais o termo y, mais o termo z, mais o termo z, e menos 1 dividido por c quadrado, o termo em t. Tá? Você pode perceber que todos esses termos eles têm a mesma integral, só que só vai mudando a derivada parcial. Então, no primeiro termo, você pode integrar menos infinito a mais infinito de dg, dx e na menos ikx, e deixa as outras integrais imexidas. No segundo, que é com y, você pode pegar só a componente y e derivar, e integrar, desculpa, com a z também, e depois com t. Isso resulta em integrais do tipo integral de menos infinito a mais infinito de del w e elevado a menos i w e kx vezes, eita, kx vezes w. Não, tá errado isso aqui. E elevado a menos i kx. É isso, gente. Tá, agora. Kx. Desculpa. Kw vezes w dw. O kw não depende de w, só o w, tá? Vezes um monte de outras coisas, vezes integral, aqui, ó, de um monte de outras parafernálias. Aí aqui vai ficar d, vamos botar aqui W1, né? W1, KW1, DW2, vezes um monte de coisa, DW2, DW3, etc, tá? Etc. Então, a gente vai trabalhar só com essa primeira parte. A gente vai omitir esses subscritos, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, assim, vamos ficar, ó, integral. Vamos pegar de x logo aqui, só para a gente ver como fica no concreto, né? Que vai ficar, ó, integral de menos infinito
tá? Vou pegar aqui. Então, isso aqui, ó, eu vou separar. Aí eu vou tirar o x, tá? Aí aqui vai ficar a integral de dx. Como nada mais depende de x, tá? Eu vou manter as outras integrais ali na delas, tá? Aqui vai ficar dy, dz, dt. Por quê? Porque a gente está trabalhando só a derivada parcial aqui. Então vamos integrar esse termo aqui, ó. Separar aqui. Tá? Como o resto não depende de... Opa, isso aqui some, né? Tá? Então, ó, como nada depende de x, a gente pode tirar e manter só as integrais em y, z e t. Então, isso aqui a gente vai integrar por parte. Deixa eu se dimensionar essa, né? d dx de d dx vezes dx, a gente pode chamar de u, tá? Desculpa, de dv. E n menos ikx de u. Então, é uv, né? Então, vamos sobrar isso aqui, ó. Isso aqui, vezes v. Então, isso aqui é a derivada primeira, porque a derivada segunda vezes dx é o nosso dv, né? Então, como é v, aqui, vezes du, menos integral de vdu. Então, aqui vai ficar menos infinito até infinito, eu boto sinal, né? Menos integral de vdu. Só que o v é isso aqui, né? V, e o du vai cair, mais i kx, tá? Porque a gente vai derivar isso aqui e vai, né, resultar nisso. Como essa função ela é de quadrado integrável del g del x, né? Integral de menos infinito a mais infinito del 2g del x2 e elevado a menos i kx x dx é e elevado a menos kx del g del x aplicado de menos infinito a mais infinito, tá? Mais i kx integral de menos infinito a mais infinito del g del x elevado a menos i kx dx, tá? Como essa função g ela é de quadrado integrável, sua derivada também, então ela tende a zero no infinito. Tá? Isso é a necessidade de ser satisfeita na transformada de Fourier. Isso aqui vai para zero. Então, né, função de Green foi admitida como de quadrado integrável, ela vai a zero no infinito. Logo, então isso aqui é igual a isso. Tá? Aplicando mais uma vez o mesmo procedimento. Tá? Então, a gente vai obter aqui, ó, i kx ao quadrado vezes g, tá? Se a gente juntar restante, nós temos que isso é igual a... Vou juntar aqui com o restante, ó. Vai ser... Eita, isso aqui vai ser igual a... I ao quadrado é menos 1, porque é a unidade imaginária. Então, vai ficar kx quadrado integral de menos infinito até mais infinito. Vamos lá escrever aqui essas coisas. Tá? De g de rt vezes e
elevado a menos I K escalar R mais ômega T D3R dt. Então, naturalmente, se a gente tem uma segunda derivada, isso aqui vai ficar menos k quadrado vezes a função de Green, tá? Vezes a transformada de Fourier da função de Green, tá? A mesma coisa vai acontecer para esses outros. Na derivada em y vai ficar menos ky ao quadrado, na derivada em z vai ficar menos kz quadrado, e aqui vai ficar menos ômega ao quadrado. Logo, achamos a transformada de Fourier da função de Green, tá? G de k ômega é igual, tá? Ó, isso aqui, o lado direito a gente já resolveu, né? Tá? O lado direito nós já resolvemos. Aí vai ficar aqui, ó, embaixo, porque vai estar acompanhando aqui um ômega quadrado dividido por c quadrado menos k elevado ao quadrado. E nós podemos escrever assim, né? C quadrado vezes aqui, ó, ômega ao quadrado, c quadrado, k quadrado, tá? Agora, precisamos aplicar a transformada inversa de Fourier para encontrar a função de Green. Bora pegar a transformada inversa aqui. Essa aqui, ó. Eu vou trocar o F por G, né, que é a função de Green. Então, aqui, ó. G de RT, gente, vai ser, então, integral de 1 sobre 2π na quarta, integral de menos infinito a mais infinito, G de K ômega, e na I, K escala R mais ômega T, D3K d ômega. Só substituir aqui agora, ó. Pronto. Isso aqui é a solução de onda da equação não homogênea. Tá bom? Aqui, ó, gente. Então, aqui nós temos que resolver essa integral, né? Eu vou fazer melhor, né? Vou escrever aqui menos... Cadê? Aqui, ó. Vou reescrever isso aqui assim, ó. É R menos R', tá? R menos R', ômega T menos T'. Tá bom? Porque aparece esses T menos T', porque a transformada aqui, ó, a gente tem uns R' aqui que aparecem pelo meio, né? E aí, depois, quando a gente vai integrar de volta, tá? A gente vai integrar de volta, aí tem um KR, então fica R menos R', tá bom? Beleza, agora é só resolver essa integral aqui. Bom, vamos começar por qual? Vamos começar pelo que eu acho mais fácil, tá? Vamos lá. Então, vamos separar as integrais.
Então, são 4 integrais aqui, tá, gente? Então, eu vou separar logo aqui, ó. Isso aqui é assim. Tá bom? Aí eu vou tirar isso, porque isso aqui cabe para cá, né? Aí vezes isso, tá? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever isso aqui como escrevendo, a gente não ficar carregando pedra. R menos R' igual a R, tá? Desculpa, aqui é R vetor, né? E T menos T' como tal, tá bom? Aí o que que acontece? Isso aqui vai ficar assim, né? Vai escalar R vetor, e aqui é ômega tal. Beleza? Gente, o seguinte, essa integral aqui, vamos transformar em coordenadas esféricas, ok? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar, ó, integral de 0 até infinito, com k, integral de 0 até π, integral de 0 até 2π. Então, o raio é o próprio módulo de k quadrado, tá, gente? E o k escalar r, ele vai ficar kr, r cosseno θ. Beleza? E aí o d3k, que é o elemento de volume, vai ficar k ao quadrado, seno θ dk dθ dφ. Como nada depende de φ, vamos integrar e obter 2π. Beleza? Tá? Esse 2π, ele vai cortar aqui, vai ficar dividido por 2π ao cubo. Só um segundo. Bom, beleza? Aí a gente obtém o 2π e isso aqui some. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa integral por cá para cá eu vou deixar por último. A gente vai integrar em θ. Então, essa integral de 2π some. E eu vou deixar a integral de k junto aqui com a de ômega também.
Eu vou puxar essa integral de K aqui para fora. Vou jogar isso aqui para dentro. Aí esse dk também eu vou jogar para cá. E aí eu vou integrar só esse termo, que é mais fácil, tá? Deixa eu fiz besteira aqui. Eu mexi no termo errado. Certo? Então, aqui tem a integral em K, que vai de 0 até infinito, tem a integral de menos infinito até mais infinito dessa outra função complexa, e a gente vai integrar essa aqui, que é fácil, tá? Então, eu vou chamar IKR cosseno θ igual a U. Nós vamos ter que du é igual a menos IKR seno θ dθ. Beleza? Então, vamos ficar aqui, ó, com aqui para θ igual a zero menos IKR, porque cosseno de zero é 1, tá? Desculpa, mais IKR, e aqui menos IKR. Por quê? Para θ igual a π, isso aqui fica menos IKR, tá? Posso inverter, né, isso aqui e trocar o sinal. Então, isso aqui vai ficar U, vai aparecer um menos IKR embaixo, vou botar o menos para cá, eu vou jogar o I para cá, desculpa, menos IKR embaixo, tá? Para dar o seno θ aqui, e aqui vai ficar o du. Bom, gente, essa integral é simples, né? Integral de U é a própria exponencial, e assim temos que vai ficar, isso vai ficar, ó, E elevado a menos IKR menos E elevado a I KR. Aí eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2, né? Para ficar o 2i, e a gente ter menos seno aqui, tá? Então, dessa maneira, né? Vai ficar com 2 seno de KR, tá? Dividido, aqui esse 2i some, porque na definição, isso aqui é a definição do seno, e na IKR menos E na menos IKR dividido por 2i é o próprio seno, dividido por KR. Esse R já pode sair daqui, porque ele não vai ter nada integrando, então eu vou deixar ele aqui fora. O 2 eu vou deixar aqui dentro, tá? Esse K vai morrer com esse outro K, tá? Então, cortando os Ks, vamos ficar aqui, ó. Cortando os Ks, vai ficar um K aqui em cima, tá? A gente vai ficar com 2 seno de KR aqui, tá? Vamos integrar isso aqui em ômega. Inclusive, esse K pode ficar aqui até para fora, né? Então, integremos em ômega.
Isso aqui vai requerer de nós o uso de uma técnica especial, tá? Então, usando a integral o teorema de Cauchy, que afirma, dada uma função analítica no interior, de uma curva com as suas raízes ou os seus zeros no seu interior, dentro dela, né, vale que a integral fechada de f de z dz dividido por z menos z0 é igual a 2π i vezes f de z0. Quem é z0? Z0 é o zero dessa função bem aqui, ó. Tá? São as singularidades, são os valores que zeram essa equação aqui. O que eu vou fazer para ficar nessa forma? Então, vou trabalhar essa expressão para ficar semelhante a uma integral de Cauchy. Tá? Então, isso aqui, gente, tá? Bora pegar só esse termo aqui, ó. 1 dividido por essa porcaria toda aqui. Tá? Isso aqui você pode escrever como A dividido por ômega menos CK mais B dividido por ômega mais CK e determinar quem é, né, B e A. Você sabe que se você fizer isso aqui, né, multiplicar em cima e embaixo o A por CK, W mais CK, ômega mais CK, isso aqui vai ficar ômega quadrado mais C quadrado, K ao quadrado, vezes isso. O nome disso é frações parciais, tá, gente? E aqui, isso aqui vai ficar assim. E você vai ficar com ômega menos CK aqui multiplicando B. Você sabe que para o valor de ômega igual a CK, isso 0B, e você descobre o A, tá? Então, ainda, né? Cortando aqui os denominadores, vai ficar A ômega mais CK e B. Eu zero um, eu descubro o outro, né? Então, ó, para ômega igual a CK, eu zero o B e o A vai ficar 2CK, tá? E zero B. Isso aqui vai ficar A igual a 1 dividido por 2CK. É ele que vai matar o outro K que está lá em cima. Da mesma forma, para ômega igual a menos CK, o B igual a 1 dividido menos 2CK. Então, eu posso escrever a minha nova fração dessa seguinte maneira, ó. A minha função assim, ó. 1 dividido por CK vezes E na I a ômega vezes é o A, né? Obrigado.
Aqui, ó. O A está acompanhando o mais, né? Desculpa, o menos, né? Então, o A acompanha o menos aqui embaixo, ó. Então, A, aí vai ficar o ômega menos CK aqui embaixo. E aí eu vou separar a minha integral em duas partes. E aqui vai ficar, ó, o B. O B tem um sinal negativo e está acompanhado por... Tá certo? Essas duas integrais estão no formato do teorema de Cauchy, mas estão integradas no, ao longo do eixo real. Elas são integradas na variável ômega, que é uma variável real. Eu vou tornar essa variável ômega uma variável complexa e integrá-las numa curva que inclua essa reta real, tá certo? Eu vou tentar desenhar isso aqui. Então, eu vou levar para o plano complexo. Ômega em uma variável complexa que contenha essa reta real. Como a reta se estende até o infinito, o raio da curva no plano complexo se estende ao infinito. Como ômega está no denominador, essa curva irá ser a integral sobre essa curva irá a zero e sobreviverá o valor numérico correspondente à integral no eixo real. Tá? Bom, gente, plano complexo. Olha o que acontece aqui. Eixo imaginário, beleza? E o eixo real, beleza? Aqui, ó. Essa integral está sobre o eixo real. Agora eu vou escrever uma coisa no plano complexo. Aí tem um detalhe, ó. No valor de ômega igual a menos CK, tá? Essa curva, ela tem uma divergência aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma curva que ela contorne levemente, porque pelo teorema de Cauchy, qualquer curva leva a esse resultado. Aí eu vou escolher uma curva mais ou menos assim. Eu vou colocar os pontos aqui. Vamos lá. Tem um pontinho aqui, não. Bacana, né? Esse aqui, ó. Ó, ela tá bem aqui em ômega menos CK. Vou até botar esse não pode aqui, ó. Símbolo de proibido. Aqui em ômega igual a menos CK. E em ômega igual a mais CK. Aí agora eu vou fazer uma curva aqui no... Eita, cacete. Aqui no... Vamos aqui com o dedo aqui. Pronto. Então, gente, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar a minha curva, eu vou desenhar. E eu vou integrar isso no sentido negativo.
Tá? Aqui, ó. Integrado aqui. Aqui, a minha curva aqui no plano real, ela vai fazer isso, ó. Aqui. Vou pegar essa bem aqui, ó. Botar bem aqui. Pronto, ó. Ó que legal. Eu vou dar uma circuladinha por aqui e vou continuar minha integral. Como se nada tivesse acontecido, viu? Aí eu vou pegar aqui. Certo? E aí... esse foi o desenho mais punk que eu já fiz, eu acho. E não que esteja bom, tô falando punk de maluco mesmo. Aí eu vou continuar aqui o meu percurso, tá? Aqui, ó. Eu vou englobar aqui, ó. Cara, que coisa difícil de desenhar, hein? Pronto, tá aqui, ó. Essa aqui é a curva que eu vou fazer. Essa curva ela vem no sentido negativo, tá? Ela vem no sentido negativo e vai englobar aqui os dois polos, de maneira que o resultado nos dará, pelo teorema de Cauchy, né? Então, vou botar para cá para baixo, vai dar isso aqui, ó. Vai ser 2πi, 1 sobre ck, a função aplicada nesse ponto. Então, é essa função aqui, ó, que é a função em ômega, né? Então, vai ser ômega aplicado E na ômega aplicado em ômega igual a ck, tá? Que é o ponto aqui que faz divergir. 1 dividido por ck menos... Só que vai vir um sinal de menos aqui na frente, tá? Por quê? Porque eu estou integrando no sentido negativo. Vezes 2πi aqui. Tá? Menos, agora aqui e elevado a menos ick. Por quê? Porque a função que zera isso aqui é o valor de... Desculpa, o valor que zera isso aqui, o polo, a singularidade, ele vai ser o valor de ômega igual a menos ck. Então, isso aqui vai ser menos i ckt. Tudo isso dividido por ck, tá, gente? Então, eu vou copiar isso aqui. Tá? Esse é o resultado da nossa integral pelo teorema do resíduo. Tá? Aqui, ó. Nossa integral resulta nisso. Beleza, gente? Então, ó, estamos chegando já no final da nossa solução. A solução que demorou mais que a aula, né? Ela vai ficar, ó, vai cortar o CK com CK, tá? Então, eu vou tirar esse CK, eu vou jogar aqui para fora, ó.
2i, eu vou pegar aqui, deu 2i, né? Esse menos i, ele vira 1 sobre i aqui embaixo, e aqui vai ficar 4, né? Aqui 4. Aqui vai ficar 2i. O menos some. Tá? O menos some. Esse i some. E isso aqui vai ficar, então, 4π sobre ck, vezes, e isso aqui vai ficar igual ao seno, tá? Então, isso aqui vai ficar 4π sobre ck seno de ckt. Seno de ck tal, né? Isso aqui é o resultado da nossa integral. Isso, vezes dk. Então, o c corta com c aqui fora. Esse c morre, porque ele vai sair. O k morre com esse aqui. O 2π morre ao cubo, vai ficar aqui 2π. Tá? E aqui nós vamos ficar com... Esse 4π morre, tá? Com essa integral aqui. Tá bom? Bom, vai tirando lá. Eu acho que eu cortei... Ah, não, peraí. Foi só um π aqui. Era um π quadrado, então fica 2π quadrado. Não, tá aí. Tá certo? Acho que eu... Ah, não, peraí, gente. Peraí que eu esqueci aqui, ó. Eu esqueci os fatores de 2 aqui. Ah, por isso que tá dando errado. Tá? Agora, ó, um fator de 2 aqui. Nem precisava desse 4 aqui. É só um 2 aqui. 2i. Então aqui vai ficar 2. É isso mesmo. 2π sobre ck. Tá? Deixa eu ver também uma outra coisa aqui. É, não, tá certinho. É isso mesmo. Pronto. 2π sobre ck. Aí aqui vai ficar 4π quadrado. É isso mesmo. Tá? Isso aqui, gente, eu vou usar mais uma técnica, tá? Na verdade, sobre isso aqui. Usando as fórmulas de Prostaferese, aqui, ó, cosseno de A menos B é igual a cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E, que isso, gente? Que, mano? Ah, não, tu tá de sacanagem. Vou até comer um pouquinho aqui. Ó, errei o sinal aí. É cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Eu vou fazer o mesmo com o de baixo, cosseno de A mais B, que vai ser o sinal negativo. Bom, vamos forçar a encerrar aqui. Vamos ver se ele retoma.
Ok, vamos ver se ele retoma. Bora lá, bora lá, bora lá, gente. Dá um pause aqui. Ah, voltou. Bora ver. Aqui. Vamos lá. Aqui. Ele até apagou para mim, fez essa gentileza. Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. E aqui, né? Mais e menos. Se eu diminuir essa dessa, se eu diminuir a de cima com a de baixo, eu vou chegar aqui, ó. Assim. Duas vezes o seno A, seno B é igual a esse cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. Logo, né, eu posso escrever isso aqui dessa maneira. Ó. Aqui, ó. Cosseno de K, cosseno de K, aqui é o A, KR menos, opa, R menos CT e cosseno de K, R mais CT. Ah, professor, e isso aí é o quê? Essa integral de cosseno de zero até infinito? Calma, jovem, que a gente chega lá. Tá? Usando a delta de Dirac, existe uma definição da delta, tá? Que usa a transformada de Fourier, que ela é 1 dividido por 2π, integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a i a x dx. Aí eu faço o quê, gente? Eu vou separar isso aqui em duas regiões. Eu vou separar isso aqui indo de zero até infinito. Nada de anormal aqui, né? Mas menos infinito até zero. No segundo termo, vou chamar aqui x de menos x. Isso implica em dizer que isso aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. Então, o dx vai virar menos dx, e isso aqui vai ficar menos ikx, e o limite de integração vai ficar mais infinito. Invertendo o limite de integração, o limite de integração vamos ficar aqui com 1 dividido por 2π. Opa, 1 dividido por π, porque eu vou pegar o 2 para o cosseno, integral de 0 até infinito de e elevado a kx mais e elevado a menos ikx dx, que é o cosseno. Dx, beleza? Beleza, beleza. Como é que é agora essa parada?
né? Isso aqui é igual a integral de 0 até infinito de cosseno de kx dx é igual a π vezes a delta de Dirac de x, né? De kx, quer dizer, delta de kx, né? Opa, delta de x, desculpa, né, K não. Delta de x. No nosso caso, quem é o x? No nosso caso, x é r menos ct, e aqui vai ficar a... Deixa eu ver se eu não inverti aqui. Tanto faz, né? Tanto faz, porque a delta é par, não tem problema, tá? Então, beleza. A gente vai ficar aqui ó, com r menos ct e r mais ct. Então, né, nossa integral, achamos a nossa função de Green, né? Então vai ficar assim, ó. O π morre com π, porque tem nos dois aqui, tá? Aí aqui vai ficar delta de R menos CT menos delta de R mais CT. Tem mais só um detalhe, tá? Eu vou escrever essa delta assim, ó. Delta de menos C é T menos R dividido por C. E essa aqui vai ficar C T mais R sobre C. Beleza? Aí, ok, né? Usando a propriedade da delta da função composta, isso aqui vai ficar ó, menos 1 sobre C vezes a delta desse valor aí. Então, aqui vai ficar... Ó, esse vai ficar menos 1 dividido por C, morre o C, delta disso, menos... Tá? Nesse caso aqui, continua a mesma coisa, só que aqui vai ficar mais, né? Porque aqui não tinha o sinal de menos. Tá? Botei um menos para fora. E esse aqui, 1 sobre C. Tá? Gente, agora, aplicando na solução, olha o quanto de conta nós fizemos. Aqui, ó. Menos com menos dá mais. Com menos dá mais. Aqui vai ficar 4πr. Aqui. Dividido por 4π. Esse R tem que ficar aqui embaixo. ε0 vai para fora. Aí, isso aqui vai ficar assim, ó. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Integrando no tempo. Gente, esses aqui são os potenciais retardados, tá? E avançado. Então, essa primeira delta vai ser esse valor. Telinha vai ser esse valor. E esse aqui, na verdade, é um Rzão, tá? Eu errei aqui, mas era um Rzão. Vou voltar lá em cima para corrigir. Eu fui trocando por um Rzinho aqui, mas era um Rzão.
Ah, porque eu fiquei um tempão sem mexer nele, né? Um Rzinho. Aqui vai voltar um Rzão, ó. Pronto. Aqui que eu comecei a errar a parada. Esse R, gente, é o próprio esse R aqui, que é o R menos R'. E isso aqui some, isso aqui some. Olha que interessante. O que é isso, gente? Isso aqui é o potencial elétrico escalar produzido num ponto R no instante de tempo t. Vamos supor que o instante de tempo t seja igual a tantos segundos, tá? Então, t. Num tempo anterior, essa fonte tinha um determinado valor de densidade de carga que produziu esse campo no instante de tempo posterior. Essa é a que a gente chama de solução retardada. Ou seja, você produz um sinal agora, ele vai se propagar e depois de um tempo t, ele vai ser percebido no lugar. Então, por exemplo, se você emite hoje, tá, uma radiação agora, ela só vai ser detectada em outro lugar, por exemplo, que esteja a 10 mil anos-luz, depois de 10 mil anos, tá certo? Então, se há um milênio atrás, se há um século atrás, a gente tivesse emitido uma radiação eletromagnética, por exemplo, no ano de 1923, só agora, tá? Um astro, um planeta que tenha vida inteligente a 1000 anos-luz daqui, só agora que ele, desculpa, 100 anos-luz daqui, só agora que ele perceberia isso, ele estaria vendo imagens ali entre as duas guerras mundiais, tá? De imagens de 1923. Isso aqui é a solução do potencial retardado. Essa aqui é o potencial avançado, ela é o contrário, ela diz que o que a gente vê agora é consequência do que vem depois. Tá, gente? Então, isso aqui é um mind blow do caralho, tá? Desculpa o palavrão, tá? Isso é um mind blow desgracento. A gente elimina essa solução por causa do princípio da causalidade, mas o que ela está dizendo para a gente é que um efeito futuro pode explicar para a gente o valor do potencial escalar num ponto. Você faz as mesmas contas, você obtém o resultado para o potencial vetor. Então, o campo eletromagnético ele demora certo tempo para se propagar no espaço. É isso que essa expressão está falando para nós. Tá? Eu acho que essa dedução é mais importante do curso. E por isso que eu optei por fazê-la, por mais que ela tenha uma complexidade muito grande. Uma outra coisa, né? Já provamos na aula 2 a solução de onda eletromagnética, tá? Bom, vamos lá. Dedução 2. Tá? Vamos lá. Leis da reflexão e da refração. Ou melhor, vou fazer uma aqui, tá? Eu vou fazer relação entre campo elétrico, campos e direção de propagação. Tá? Vamos fazer aqui para o campo elétrico, tá? Então, a gente viu que de x e t, uma onda... Não, agora é geral aqui. De RT, ele pode ser escrito como E0 seno de K escala R menos ômega t, mais φ, ao ângulo de defasagem. O divergente desse campo elétrico fica vai ficar, ó. Basta você aplicar a regra da cadeia. Derivada parcial com respeito a x. Então, vai ficar a componente E0x, a componente x de E0, tá? Vezes kx. Mais a derivada, a componente y, vezes ky, mais o z. Quando você for derivar,
naturalmente vai sobrar um termo da regra da cadeia que é a derivada disso. Tá? Esses termos kx, ky e kz, eles surgem da derivada do argumento, tá certo? Mas quando você for derivar a função com respeito, né, ao k escala r, né, por exemplo, você vai ficar com isso. E você mostra que isso aqui é igual a zero, porque o divergente é zero para esses casos, né, no vácuo. Então você mostra aqui que o E, que é igual a E0 escalar K, é igual a zero. Isso aqui mostra para a gente que eles são perpendiculares. Tá? Mais uma coisa, o rotacional desse campo elétrico é igual a menos a derivada temporal do campo magnético. Logo, né? Porque de onde eu tirou isso? Se você não sabe, você precisa estudar mais, cara, sem sacanagem, porque isso aqui é a própria lei de Faraday, tá? Menos, tá? E o campo magnético, ele se escreve dessa maneira, né? A gente viu lá pela equação de onda, tá? Tá bem? Então, se eu derivar isso aqui no tempo, isso aqui vai ficar, ó, menos ômega vezes o cosseno disso. Regra da cadeia, tá? E o rotacional, tá? Aqui nós temos, né? Aqui o hot de φf é igual a grade φ vetorial f mais φ vetorial hot f, né? Como o nosso vetor é o E0, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a fórmula do campo elétrico aqui, né? Só vou substituir. Então, ó, o nosso E0, tá? Ele é o nosso F. O nosso φ é o seno disso, tá? E aqui vai ficar isso vezes o rotacional de E0. Mas o E0 é um vetor constante, logo o rotacional dele é zero, tá? Então, então, isso aqui, ó. Quem é o gradiente disso? Gente, o gradiente disso é a derivada em x vezes x. Então, a derivada disso vezes em x é o cosseno disso, tá? Cosseno disso, vezes o kx vezes x. Vai ser cosseno aqui, cosseno de kx vezes kx, e aí a derivada em y vai ser o ky vezes cosseno de kxj, kyj mais kzk. Beleza? Vezes o cosseno. Gente, agora, comparando aqui, ó, é menos del B del T, né?
isso aqui, tá? Isso aqui é o menos del B ou del T, isso aqui é menos o hot E, que ele é vetorial K, vetorial E0, vezes esse cosseno aqui. Então, para todos os cossenos, e aqui está faltando um B0, né, gente? Aqui, ó, B0. Matando aqui a matemática, né? Está faltando um B0 aqui, tá? Então, para qualquer posição e tempo, chegamos aqui que, como K e E0 são perpendiculares, vemos que B0 é perpendicular a eles. Dessa maneira, a direção de propagação da onda, o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares entre si para qualquer posição e instante de tempo. Beleza? Vamos lá para as leis da ótica geométrica. Não. Por hoje nós vamos ficar por aqui. As leis da ótica geométrica, elas vão ficar como exercício, ou não? Não, vamos lá. Leis da ótica. Vamos lá. Então, vamos ficar aqui, ó, aqui com E0, E1 é igual a E01 vezes o seno de... Vou tirar esse ângulo de fase aqui, né? Facilitar a nossa conta, não perde generalidade. Tá? Isso aqui é a onda incidente. Aqui nós vamos ter a onda refletida. E aqui nós vamos ter a onda refratada. A mesma coisa para os campos magnéticos, tá? Bom, a frequência é a mesma, pois... aqui só falta eu colocar os índices, né? Tá. K1, K1 e K2. A frequência é a mesma, pois depende somente da fonte. Os comprimentos de onda que mudam. De onda é que muda. Condição 1. O campo elétrico é contínuo. Em x igual a 0. Isso nos leva a... eu fiz com cosseno, foi? Não, eu fiz com cosseno. Vou botar aqui com cosseno. Tanto faz, né? Então, isso mostra aqui para a gente isso, ó. Que o cosseno de K1 é igual ao cosseno de K1', tá? Que é igual ao cosseno de K2, escala R menos ômega T. Tá? Isso implica em que K escala 1, K1 escala R é igual a K1' escala R, e ironicamente não, né? Ironicamente é porque o aspecto dinâmico nos traz o aspecto cinemático. Não é nem bem ironicamente, né? Isso na verdade é até esperado. Agora, o mais interessante é que a gente faz mais coisas geométricas aqui para provar isso. Podemos escrever, tá? Em termos
de componentes perpendiculares e paralelas ao plano YZ. Então, aqui, ó, I vetorial, vetorial, I vetorial, R. Isso aqui pelo produto escalar triplo, né? Desculpa, pelo produto vetorial triplo, desculpa. Isso aqui é I, a componente paralela, menos componente perpendicular, né? Isso é dot I vezes R. Né? Então, a gente pode escrever aqui, né? Quer dizer, a primeira é a componente perpendicular. Então, assim, a gente pode escrever R, e escala I é 1, e aí vai ficar a componente paralela menos a perpendicular. Mas se você quiser, pode ficar mais, se você fizer isso aqui, ó. Inverte. Beleza? Inverteu. Agora, né, vou fazer o seguinte aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer isso para todos, tá certo? E aí, como a gente está aplicando em x igual a zero, tá? Isso aqui, I escalar R vai ser o x, tá? Como estamos aplicando em x igual a zero, então, né, isso aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. Componente paralela não vai fazer diferença nenhuma, e a gente vai ficar só com as perpendiculares. Certo? Pelo produto escalar triplo, pelo produto misto, tá? A gente vai ficar com isso aqui, ó. Cadê o produto misto? É A escala B vetorial C, né? Então, posso fazer o seguinte, ó. A escalar B vetorial C, eu posso trocar, ó. Eu posso botar A vetorial B escala C. Então, ó. Se eu jogar o C lá para frente, vou fazer A vetorial B, ó. Tá? Então, nesse caso, eu posso pegar o K1 escala R, eu posso ficar com K1, né? Vetorial I e R vetorial I. Tá? Então, eu posso pegar esse e jogar esse aqui para frente, né? R vetorial I escalar K1 vetorial I. Então, vou transformar todos assim. Ó. Então, vetorial I. Tá? Aí eu vou escrever todos assim, ó, só que agora o K1', e aqui o K2.
Beleza? Dessa maneira, tá? Todos têm esse mesmo termo produto escalar aqui, né? De produto escalar. Então, eliminando os produtos escalares. Vamos ficar aqui com K vetorial I é igual a K' vetorial I e K2 vetorial I. Bom, tomando o módulo. Primeira coisa, né? Esses vetores, eles estão no mesmo plano. Os raios incidentes, refletido e refratado estão no mesmo plano. Tá? Isso é um princípio que agora a gente mostra ser um teorema a partir da ótica geométrica. Esses três raios, incidente, refletido e refratado, estão no mesmo plano. É isso que significa essa equação aqui. Agora, se a gente tomar o módulo, vai ficar K1 seno θ 1. Então, vai ficar K1 seno θ1. K1' seno θ1', seno θ1', e K2 seno θ2. Isso aqui nos devolve, finalmente, tá? As leis da refração e da reflexão. Então, lei da reflexão. K1, gente, tá? O que é o K? É o número de onda, né? Tá? Ele é ômega, que é a frequência, dividido pela velocidade nesse meio, que é a velocidade V1. Tá? A velocidade de propagação da luz nesse meio. Então, como eles são iguais, o seno θ1 é igual ao seno θ1'. Então, θ1 é igual a θ1', que é a lei da reflexão. Qual é a lei da reflexão? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá? Então, chegamos aqui. E a lei da refração é um pouquinho mais elaborada, né? Mas a gente vê facilmente que, como eles estão em meios diferentes, tá? Então, aqui vai ficar ômega dividido por V1, tá? E aqui, ômega dividido por V2, tá? Se você multiplicar aqui por C, dos dois lados, tá? Os ômegas se cortam, e C sobre V1 é o índice de refração do meio 1, e C sobre V2 é o índice de refração do meio 2. Então, aqui nós temos que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. E, finalmente, nós chegamos nas leis da ótica geométrica. É isso, gente. Um forte abraço e tudo de bom.